Bom, pessoal, para a gente fechar a evolução dos modelos atômicos, vamos finalizar aqui com o modelo atômico de Arnold Sommerfeld. Esse que vocês estão visualizando aqui é o físico alemão Arnold Sommerfeld. Sommerfeld ele criou seu modelo atômico para complementar o modelo atômico de Niels Bohr e explicar algumas lacunas que o modelo de Niels Bohr não conseguia explicar. Niels Bohr trabalhou com o hidrogênio como átomo de referência, só que o hidrogênio só tem um elétron. Sommerfeld trabalhou com átomos que têm mais de um elétron, já a complexidade aumenta. Mas um detalhe, Sommerfeld ele refez as análises de Niels Bohr, só que essa análise que ele fez, ele usou espectroscópicos de alta resolução e técnicas mais avançadas na análise de espectros de emissão de luz. Com isso, ele observou que as raias consideradas anteriormente por Niels Bohr, que eram as linhas espectrais do espectro descontínuo, na verdade, não era só uma linha, era um conjunto de linhas distintas, muito próximas umas das outras. Eram as linhas finas ou estruturas mais finas do espectro. Olha só, gente, foi isso que ele observou. Que antes eram linhas finas, na verdade, era um conjunto de linhas mais finas. Como explicar isso? Eis o porquê do modelo de Sommerfeld, a existência dessas linhas mais finas. Com isso, ele cria o seu modelo, conhecido como modelo atômico das órbitas elípticas. Por isso que vocês estão visualizando esses desenhos com círculos mais achatadinhos, são as elipses. São as elipses mostradas aqui no modelo de Sommerfeld. Gente, para quem não conhece uma elipse, o elipse é um círculo achatado, tá bom? Então, o círculo achatado, a elipse, ela tem dois eixos, um eixo maior e um eixo menor. Se a gente considerar só a metade de cada eixo, a gente tem aqui o semi-eixo menor e o semi-eixo maior. Isso é uma elipse. Por isso que na figura de Sommerfeld você tem eixos, aliás, tem órbitas aqui, ó, círculos achatadinhos. Então, aqui são alguns modelos para os níveis considerados de alguns átomos com mais de um nível de energia, né, que tem mais de um elétron. Bom, gente, como que ele chegou a essa conclusão, a existência dessas elipses? Bom, ele criou, né, com as observações dele do espectro de linhas, a observação dessas linhas mais finas. Então, em 1915, ele desenvolveu algumas equações matemáticas que explicavam essa multiplicidade. E aí ele concluiu que a eletrosfera do átomo era formada por órbitas circulares e órbitas elípticas. Nas suas equações matemáticas, ele definiu dois números quânticos. O que é um número quântico? Bom, gente, número quântico são números que indicam a energia, a quantidade de energia de um elétron, possibilitando a sua provável localização dentro da eletrosfera. Então, Sommerfeld definiu duas variáveis quânticas. Uma dessas variáveis, que ele chamou de número quântico principal, indica exatamente a distância do elétron em relação ao núcleo atômico. Então, são 7 níveis de energia que já tinham sido propostos por Niels Bohr. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia do elétron, do nível e do elétron, e quanto mais distante do núcleo, maior seria a energia do elétron e a energia do nível ou da camada eletrônica. Então, aqui está relacionada a energia potencial, a energia em relação à distância que o elétron tem do núcleo. Outro detalhe, gente, quantiza o semi-eixo maior da elipse, que é descrita pelo elétron. O elétron faz um movimento formando uma elipse, então o N vai quantizar exatamente o eixo, o semi-eixo maior, que é esse eixo aqui que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? O número quântico secundário definido por Sommerfeld vai indicar exatamente a existência das linhas finas. Aquelas linhas finas observadas no espectro de linha, né, no espectro com espectroscópicos de alta resolução. Então, essas linhas fininhas aqui, gente, vão ser explicadas exatamente pelo número quântico secundário. Então, esse número quântico secundário, ele vai descrever, ele vai quantizar o semi-eixo menor da elipse, que é o movimento descrito pelo elétron em relação ao núcleo, né? Então, ele faz o movimento,
Aqui vai ser quantizado pelo número quântico N, enquanto que o semi-eixo menor, que é a distância do elétron em relação ao núcleo, pelo número quântico azimutal ou número quântico secundário L. E ele vai indicar exatamente a energia do elétron, considerando o movimento do elétron em torno do núcleo. Gente, assim como o N, L também tem valores numéricos. Os valores de L variam de 0 a 3. Então, esses valores aqui que eu estou mostrando para vocês, L igual a 0, 1, 2, 3, exatamente a quantidade de órbitas elípticas que correspondem às linhas espectrais observadas por Sommerfeld. Cada linha espectral tem um nome específico. Ele só observou 4 tipos de linhas espectrais. A linha Sharp, principal, difusa e fundamental. Por isso que essas subcamadas ou subníveis a qual ele deu o nome para as linhas espectrais, ele chamou de subnível S, P, D e F, representado por essas letras, por causa do nome das linhas espectrais que ele observou. Então, o valor de L, que vem da equação matemática que ele desenvolveu, que a gente não vai trabalhar essa equação aqui, tá bom? A gente vai trabalhar só esses valores aqui. Então, os valores de L é exatamente a quantidade de órbitas elípticas ao redor do núcleo. Então, olha só isso aqui. Quando L for igual a 0, N igual a 1, L igual a 0, você tem uma órbita circular. Gente, ele usou isso aqui, ó. O número de órbitas elípticas depende do número de órbitas circulares representado por N, que é o nível de energia. Então, se você tiver N igual a 1, o número de órbitas elípticas vai ser N menos 1. Se N for 1, aqui vai dar 0. Então, é essa situação aqui. Se N for 2, o valor de L vai dar 1. É o nível 2, é essa situação. Já apareceu uma órbita elíptica. Quando for no nível 3, a gente vai ter uma órbita circular e 2 órbitas elípticas, porque 3 menos 1 é 2. Então, 2 corresponde a 2 órbitas elípticas. N igual a 3, nível 4, tem uma órbita circular. 4 menos 1 dá 3, então tem 3 órbitas elípticas aqui, uma órbita circular e 3 órbitas elípticas. É sempre dessa forma, gente. Saber o número de órbitas elípticas é só você fazer N menos 1. Aqui a gente tem um desenho do nível 5. Detalhe, tá? No nível 5 tem uma órbita a mais aqui, representado por 5G, que seria L igual a 4. Esse número é teórico, ele não existe, ele não foi observado. Isso aqui ainda vai ser descoberto futuramente. Então, por enquanto, a gente só pode trabalhar com 4 valores, de 0 a 3, que foram os valores observados por Sommerfeld. Por enquanto, ainda não apareceu nenhum físico e nenhum químico mostrando a existência de um quarto subnível ou uma quarta linha espectral mais fina, tá bom? Então, esse aqui, gente, é o modelo atômico de Sommerfeld, modelo atômico das órbitas elípticas. Ok.